Observação: os comentários são no nome do Senhor Emanuel, e a leitura dos textos são como estão escritos, para não adulterar a Bíblia. Tema: a fé que vence o mundo. Ofereço essa mensagem para todos aqueles que buscam a salvação no Deus Altíssimo na pessoa do seu Filho Emanuel. E para aqueles que têm a Bíblia como regra de fé. Para os irmãos evangélicos, católicos, judeus, e até mesmo para os israelitas que estão desapercebidos e não creram e nem receberam seu Salvador. Emanuel, justiça nossa, isso está escrito em Isaías 7 verso 14 e Mateus 1 versos 22 e 23. Como disse o Salvador com duas testemunhas, todos afirmam ter fé, porém não perceberam que a fé que eles professaram não é suficiente para vencer o mundo. Tudo que vamos falar daqui para frente passará pelo crivo bíblico, porque a fé nos leva ao campo de batalha, e na batalha quem não vence sem dúvida será vencido. Vamos escolher como texto básico para alicerçar a nossa fé Efésios 6 verso 16. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se uma pessoa diz ter fé, porém a sua fé está fora desse parâmetro, esta fé não pode vencer o mundo, porque enquanto as pessoas estão brincando com a fé, agindo como crianças, o Salvador nos avisa que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Advertência: nenhum religioso pode vencer o mundo. Por quê? Porque nenhuma religião conduz ao Pai justo e bom, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, e assim seus filiados não podem vencer o destruidor, porque o destruidor é o comandante de todas, porque todas as religiões têm como princípio ensinar suas próprias doutrinas que desviam as pessoas do Criador e do seu Filho. Confira o que disse o próprio Salvador. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15 verso 9. E assim estão lutando contra o Salvador que conduz as pessoas na unidade do seu Pai. Confira. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17 verso 21. E o Filho do Homem nos fez a seguinte afirmação. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 verso 6. Então quem pode ter a fé que vence o mundo? É aquele que ouve a palavra atentamente, ama e pratica sujeitando-se ao Criador, e assim o diabo fugirá dele. Confira. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4 verso 7. Se uma pessoa afirma ter fé, deve se lembrar também que a fé requer fidelidade total da parte daqueles que fazem estas afirmações. Por exemplo, como pode as pessoas que afirmam ter fé dizer que a palavra de Deus envelheceu e perdeu sua eficácia? Esta fé não é verdadeira, e tais pessoas, se já tiveram seus nomes escritos no livro da vida, com certeza serão riscados. Confira. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Hebreus 10 verso 38. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus já passou, eles estão ouvindo a palavra de quem? Sem dúvida estão ouvindo a palavra do anjo destruidor. Desculpe-me, mas não posso concordar com os tais, pois tenho o compromisso de levar a palavra que sai da boca de Deus, que não torna para ele vazia. E também aprendi com meu Salvador que o homem não vive somente de pão, e sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que suas palavras são eternas e jamais passarão.
Para os que querem ser bons filhos, a porta do conhecimento está aberta. O apóstolo conhecido como Paulo nos afirma no livro de Hebreus 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Nosso trabalho é totalmente comprometido com a salvação das pessoas na pessoa do Emmanuel. Portanto, se você quer se salvar, aqui está o conselho de um discípulo: aprenda com o Salvador. Seus ensinamentos estão nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos nos levam para a lei, profecias, salmos e provérbio. E assim ele mesmo nos ensinou, e a lei e os profetas procedem do Criador. Vamos ver o que o Salvador disse sobre a lei. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Mateus 5, versículo 17. Todas as pessoas que são salvas devem saber que nosso amado irmão apóstolo Paulo nos ensinou que deveríamos nos corrigir uns aos outros continuamente. Isto é muito bom, e os sábios hão de concordar comigo, porque onde há muitos conselhos, há salvação. Eu quero lembrar que, seja qual for sua religião, saiba com toda certeza que a salvação é pela graça, porém mediante a fé. E se a palavra de Deus passou, não há fé. E sem fé não recebemos nada dele. Deixo aqui o meu aviso para todas as pessoas que conhecem a Bíblia e afirmam ser salvos: sejam mais cautelosos com respeito à sua fé. Por que digo isso? Porque uma pessoa salva tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Uma pessoa salva tem por obrigação conhecer os seus deveres para com o Criador e com seu Filho, e a Bíblia nos faz ciente com respeito a esse dever. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, verso 13. O Evangelho também nos dá o mesmo ensinamento. O próprio Salvador diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, versos 23 e 24. Para terminar este trabalho, trago mais uma advertência. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, igualmente, se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Lucas 9, verso 26. Se alguma pessoa militante das religiões citadas nesse vídeo tem sua vida alinhada com as ordenanças do Deus de Abraão, Isaque e Israel e no seu Filho Emmanuel, justiça nossa, e se sentiu ofendida com a mensagem aqui descrita, é só entrar em contato comigo através dos comentários, e desde já eu peço desculpas. Também espero da mesma pessoa que dê apoio total a esse trabalho, porque o justo vive pela fé, diz o Senhor dos Exércitos. Que todos possam dizer comigo: amém.